E o Pascoal trouxe uma revelação que é importante para todos, eu gostaria até que ele repetisse, porque de fato me chocou e eu acho que vai estar nas manchetes logo mais. O Corinthians precisa de gols, é isso, Pascoal? Você sabe que, vamos dizer assim, você sabe que esse não é o forte do Corinthians. E você sabe que esse não é o ponto forte do Corinthians. Fazer gols não é ponto forte do Corinthians. Então precisa dar uma repaginada, né? A vitória do Corinthians sobre o Inter deu uma levantada na autoestima do time, na autoconfiança e tudo mais. Agora, a gente não pode esquecer, cara, que 3 dias antes, o clima aqui no Fox Sports Rádio, por exemplo, né, na abertura do programa, era um clima de catástrofe, né? Porque tinha perdido pro América, e o Benjamin tava quase se derretendo. Não, mas deixa eu te falar, mas você viu o que eu falei antes? Eu falei, eu não tô nesse entusiasmo todo. Eu falei aqui verdade, hoje. Não, isso é verdade. Não, eu falei, eu vou esperar. É verdade. Eu falei, eu vou esperar um pouco. Você tem razão, você tem toda a razão. Porque quando a gente olha essa escalação, Benja, é mais ou menos a escalação do time que não jogou nada contra o América, que não deu um chute a gol, que a gente achava até que iria resultar numa revolução, um afastamento de vários jogadores. A única coisa que aconteceu foi a saída do Sid Clay, né? Então, aquela promessa do Wagner Mancini, depois do jogo, de dar uma mexida na roseira, né? Não aconteceu, mas deve ter tido uma conversa muito séria com os jogadores. Então essa vitória sobre o Inter foi um resultado que muda o estado anímico do time, sem dúvida, mas sinceramente, eu acho o América favorito para passar na Copa do Brasil. Ganhou o primeiro jogo, fora de casa, tem um time muito bem treinado pelo Lisca doido, muito organizadinho. A gente viu a organização desse time contra o mesmo Corinthians. E o Corinthians não passou a ter um timaço de sábado para cá, porque ganhou um jogo. Não, o time continua sendo fraco. Surge uma luz de esperança ao Davó. Quem sabe o Davó pode ser alguma coisa, mas eu acho muito pouco. Então amanhã... O senhor precisa se decidir. O senhor precisa se decidir. O senhor disse há pouco, a uma entrada anterior, que o Corinthians, para o senhor, não vai cair, vai ficar numa faixa intermediária do campeonato. Agora o senhor está dizendo que o Corinthians é uma porcaria. O senhor precisa decidir o que o senhor quer. Não, eu acho que o Corinthians é time para ficar de 10º para baixo, Pascoal. Cair não, porque eu acho que a gente está vendo aí um Goiás muito fraco, a gente está vendo um Vasco descendo a ladeira, a gente está vendo um Botafogo envolto numa crise que parece não ter fim, a gente vê um Bragantino que, para mim, é uma surpresa bem negativa. É um time fraco, eu achava que iria disputar as primeiras posições lá em cima, pela estrutura, pela organização e tal, mas não está acontecendo isso. Então, eu acho que o Corinthians não é um time ruim o bastante para despencar e cair para a segunda divisão. Trocou de técnico na hora certa. Fez na hora que precisava fazer. Mas é um time fraco, Flavinho, só para lembrar, na classificação, aquilo que a gente estava falando de aproveitamento, né? Na classificação por pontos obtidos, o Corinthians está em 11º lugar, com 24 pontos conquistados. Na classificação por aproveitamento, ele caiu uma posição. Ele vai para a 12ª colocação. Entendeu? Exato. Ele foi pertinho da zona de rebaixamento. Quando começou o campeonato, Desculpa, pode falar. Não, desculpa, professor Mani. Quando ele esteve ali flertando com a zona de rebaixamento, ele tinha jogos atrasados, né? Depois ele igualou os jogos, mas teve time que ficou atrás dele com jogos atrasados. Então, essa é mais ou menos a posição do Corinthians, 11º, 12º, o que, sinceramente, para mim é o indicativo de um time fraco, não de um time forte.